Bem, pessoal, nós vamos, como material para referência, vamos deixar alguns exemplos de exercícios do livro Resistência dos Materiais, do Pierre Johnston, nos quais será depositada a série com o gabarito da unidade 2, seção 2 para vocês, tá? Essa aqui é a relação, nós vamos fazer alguns hoje, para vocês seguirem adiante com seus estudos. Já existe alguns prévios que foram apresentados anteriormente e gostaríamos que focassem naqueles e esses nos seus estudos aí para os próximos dias. Pois bem, o primeiro exercício que nós vamos tratar é o exercício 1.2, que diz o seguinte: sabendo-se que P igual a 177,9 kN, determine a tensão normal média no ponto médio A da letra A barra AB e B barra BC. Então, ao resolver o problema, ele solicita o ponto médio de cada barra. Então, é na metade do seu comprimento. Então, para a letra A, vamos pensar a barra ali, vamos repartir ela em duas partes, numa parte central. E vamos descobrir o seguinte: para que haja essa força P tracionando nessa direção, para que haja o equilíbrio, haverá aparecer uma força de mesmo valor P contrária a essa força. E dessa forma, esse trecho estaria em equilíbrio. Então, como é um trecho em tração, a tensão de tração calculada seria a força P dividido pela área. Como um diâmetro é de 50 milímetros, π 50 ao quadrado dividido por 4 seria 1963,50. A força é de 177,9 kN, convertendo para Newton 10 a terceira, dividindo esse valor pelo de baixo, 90,6 megapascal. Agora, observando o trecho BC, a reação estaria na parede, pois seria a soma dessas duas forças de 130 com essa força de P, conforme os sentidos que elas estão ocupando. Então, seria uma força igual a 260 kN menos 177,9. Percebam que na região da parede haverá compressão nesse trecho, então a tensão será negativa por ser uma tensão de compressão. Então, dessa forma, como são duas forças de 130, irá ali aparecer 2 vezes 130 vezes 10 a terceira. Aqui, π vezes 35 ao quadrado dividido por 4, a área calculada da seção circular. Resolvendo isso aqui, haverá o valor de menos 18,6 megapascal, significando uma tensão de compressão. O próximo exercício são duas chapas de aço que precisam ser unidas por meio de parafusos de aço de alta resistência de 16 milímetros de diâmetro. Então, aqui seriam os parafusos e que se encaixam dentro de espaçadores cilíndricos de latão, que seriam essas peças mais escuras aqui. Sabendo que a tensão normal média não deve exceder 200 megapascal no parafuso e 130 no espaçador de latão, determine o diâmetro externo dos espaçadores que resulte num projeto mais econômico e seguro. Pois bem, o que se vê um projeto mais econômico e seguro é que seja dentro de padrões de projeto e de um dimensionamento adequado, que não haja perdas significativas de material, mas que também não ocorra falhas se projetado. Então, dando continuidade aqui, temos aí, aqui ficou em evidência, mas é o diâmetro de 16 milímetros que vai aparecer. Retornando aqui para ficar mais fácil, aqui não apareceu, mas é o diâmetro de 16 milímetros do parafuso, e ele quer saber o diâmetro externo, porque o espaçador, ele tem um furo e o seu diâmetro externo. Esse diâmetro que é algo necessário para se determinar. Então, observando o desenho, nós temos a tensão do parafuso igual à força do parafuso sobre a área do parafuso, e a do espaçador, a força aplicada sobre o espaçador, dividido pela área do espaçador. Então, para que se fique claro, imaginemos então que a mesma força será aplicada no conjunto, ou seja,
ou seja, que tanto o parafuso quanto o espaçador terão ação da mesma força. A força do parafuso é igual à força do espaçador. Então, resolvendo-se desta forma, isolando-se a força em ambos os casos e fazendo a igualdade entre elas, teremos que a tensão do parafuso vezes a área do parafuso é igual à tensão do espaçador vezes a área do espaçador. Então, como é o diâmetro da circunferência do parafuso, πd ao quadrado dividido por 4, e aqui considerando o desenho de um sistema, de uma circunferência vazada. Então, é o diâmetro externo, que é o do espaçador, menos o parafuso interno. Então, fazendo essas considerações, especialmente aqui, em que podemos cancelar π sub 4 para a simplificação da expressão, e depois fazendo todo o artifício matemático aqui envolvido, tem-se o diâmetro de 16 milímetros como referência aí o diâmetro do parafuso, o diâmetro do espaçador de 25,5 milímetros. Próximo exercício, as componentes de madeira A e B devem ser unidas por cobrejuntas de madeira compensada, totalmente coladas. Então, essas aqui serão as cobrejuntas que o texto se refere. Essa e essa. Como parte do projeto de junção, e sabendo que a folga entre as extremidades dos componentes deve ser de 6 milímetros, ou seja, há uma folguinha de 6 milímetros aqui, determine o comprimento L mínimo permitido para que a tensão de deslizamento média na cola não exceda 700 kPa. Então, significa dizer que esses dois componentes são ligados por duas cobrejuntas, porém haverá necessidade de ter um vãozinho de 6 milímetros. E eles possuem a área de cisalhamento é deixa eu só considerar aqui uma caneta, um apontador mais. A área de junção a área de cisalhamento vai ser essa área aqui nessa face e na face de trás, que seria L vezes 75. Porém, haverão duas regiões, tanto a superior quanto a inferior, que vão sofrer cisalhamento quando puxadas. Então, se eu puxar com o componente de maneira a madeira A, haverá o cisalhamento nessa região, o mesmo do B. Então, vamos considerar duas áreas de cisalhamento. Porém, vamos equacionar aí a relação de L com as áreas cisalhantes. Então, tomando como posição aqui 6 minutos de folga, vamos considerar que sejam simétricos. As regiões superiores, a soma do comprimento cisalhantes, incluindo a folga de 6 milímetros. Então, considerando em cima x e embaixo x, L, o comprimento da cobrejunta da área cisalhante, 2x mais 6. Lembrando-se que aqui fica-se mais fácil para desenhar, que essa área, que essa área de cima, e essa área de baixo sofrerão cisalhamento. Então, aí partindo-se do princípio, 700 kPa é 0,7 MPa, tensão de cisalhamento é a força pela área, e como são duas áreas de contato, F sobre 2A. Fazendo-se os ajustes, como sendo x a largura e 75, o comprimento 75 a largura dessa placa, tem esse aqui, 0,7 igual 2 vezes x vezes 75, porque esse x por duas áreas. Esse 2 por serem duas áreas x, o comprimento 75 a largura. Então, realizando todos os cálculos, x igual a 142,86. Voltando-se à forma do comprimento total, 2x mais 6, teremos aproximadamente 292 milímetros de comprimento dessa cobrejunta. Então, pessoal, esses são os exercícios aí expostos, os demais vamos aí, dependendo do tema, abordá-los, mas é importante, todos esses têm gabarito e deverão ser feitos para a preparação para a prova.
Um forte abraço.